Bom dia, hoje são 23 de junho de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Estou aqui com a revista Veja desta semana, Revista Veja. E aqui na capa, o Fabrício Queiroz. Revista Veja do dia 24 de junho, hoje são 23. A revista Veja, ela traz uma data futura, entendeu? Uma data avançada, dia 24 aqui, ó, é a desta semana. Edição 2692. Na página aqui da revista Veja, vamos aqui, gente, um momento aí, por favor, paciência, perdi aqui o foco. Na página 26, aqui está, página 26 da revista. Você vê aí, ó, página 26, você vê aqui, ó, este homem aqui, ó, página 26, não é o Batman. Você pensa aí que é o Batman, né? Não é o Batman, não. Aí é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e não o Batman, entendeu? Essa indumentária aí que ele está usando é própria dos juízes aí, dos ministros do Supremo Tribunal. Tradição. Então aqui, gente, o ministro Alexandre de Moraes. E aqui a revista Veja faz uma referência a uma afirmação dele, que ele sempre faz aqui, não é? Aqui em cima, ó. Diz assim o ministro Alexandre de Moraes: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Isso aí diz, que a revista colocou, que ele falou novamente, isso, o que está aí, durante o julgamento agora sobre o inquérito das fake news, notícias falsas e criminosas. E aí o inquérito que houve agora, o julgamento, eu até falei sobre isso aqui semana passada. O placar ficou assim, 10-1, 10 vezes 1. 10 ministros a favor da manutenção do inquérito e apenas um contra. O ministro que votou contra foi o ministro Marco Aurélio Melo. Votou contra a legalidade do inquérito. E os 10 ministros votaram a favor. Muito bem, então aqui a revista, veja bem, ó, a revista aqui com o Alexandre de Moraes. E aqui ele diz, a matéria diz assim, a expressão dele que ele usou, ele diz: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Fecha aspas. E Alexandre de Moraes, aí refere-se a ele, né, a afirmação diz assim, a revista Veja colocou aqui, Alexandre de Moraes, veja aí, ministro do STF, justificando seu voto a favor da continuação do processo sobre fake news e ataques aos integrantes da corte. Fecha aspas. Então, muito bem, o ministro Alexandre de Moraes, você vê aí, ele não tem um cabelo na cabeça, né? Um cabelo. Isto é, o que falta na cabeça dele, ele tem demais no cérebro. É um homem inteligentíssimo, culto, como os demais ministros do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes é doutor em Direito, em Ciência Jurídica. E o que ele diz aí, gente, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. O que ele diz aí é a mais pura verdade. Temos aí um ministro, um homem inteligentíssimo, educado, culto, um homem de fino trato. Diferentemente do ex-ministro Abraham Van Traub. Não há nem como se comparar aqui, não é? Então, o ministro Alexandre de Moraes, o que ele diz aí é de uma verdade absoluta, intocável. Ele diz: a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E é a pura verdade. Quem conhece a ciência jurídica, o direito,
sabe disso. E nem é preciso que alguém conheça a ciência do direito para entender que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Nenhum direito é absoluto no Brasil e no mundo todo. Nenhum direito é absoluto. Até mesmo o direito à vida não é absoluto. Porque, por exemplo, se houver uma guerra e o Brasil entrar nessa guerra, se um soldado brasileiro, durante uma guerra, abandonar o posto, apenas abandonar o posto, esse soldado brasileiro aqui no Brasil será condenado à morte por fuzilamento. Entendeu? Então você vê que o direito à vida não é absoluto, também é relativo. No Brasil existe a prática de aborto para alguns casos. No Brasil, o aborto é permitido por lei. Se o aborto é permitido por lei, e o aborto significa o fim de uma vida, então você vê que o direito à vida não é absoluto, é relativo. Com maior razão ainda, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão também tem freios, não é um direito absoluto. Você tem o direito à liberdade de expressão no Brasil, criticar, isso é sadio, criticar, mas saber criticar com educação. Não é o que a gente vê nesse inquérito aí das fake news, notícias falsas e notícias criminosas. E aí, muitos adoradores do presidente Jair Bolsonaro por trás dessa ação criminosa. Alexandre de Moraes diz: a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Ele está corretíssimo. A liberdade de expressão termina quando começa o direito do outro. Eu não posso xingar uma pessoa, dizer que a pessoa é prostituta, vagabunda, é corrupta, pedófilo, etc. Eu não posso dizer isso sobre uma pessoa. Quando eu falo isso, eu estou atacando essa pessoa. Estou indo além da liberdade de expressão. Aí já é a liberdade de agressão. É o que ele diz. A liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Quando você passa a xingar uma pessoa, você está cometendo crimes. Você está cometendo crimes que podem ser de calúnia, artigo 138 do Código Penal Brasileiro. Pode ser de difamação, artigo 139. Pode ser de injúria, artigo 140 do Código Penal Brasileiro. Pode ser também o crime de ameaça e também crimes contra a soberania nacional. Então, liberdade de expressão nós temos e ela é maravilhosa, mas existem freios para ela. Quando você passa a caluniar uma pessoa, você perde o direito à liberdade de expressão. Você já está cometendo crime. Quando você difama uma pessoa, você perde sua liberdade de expressão. Está cometendo um crime. Quando você injuria uma pessoa, você perde sua liberdade de expressão. Está cometendo crime. Quando você ameaça uma pessoa, vou matar você, vou machucar seus filhos. Isso é crime de ameaça. Você perdeu sua liberdade de expressão. Entendeu, gente? A liberdade de expressão não é liberdade de agressão, de ofender aos outros. O ministro Moraes está com toda a razão. Aqui está. Um homem que não tem nada na cabeça do lado de fora, mas que dentro um cérebro privilegiado. Um homem culto, um homem inteligentíssimo, um homem educado, de fino trato. Aqui é ministro. Aqui sim é um ministro. Muito obrigado.